agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus seja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que nos dá a estudar a Tua palavra. Pedimos Suas bênçãos, agradecemos a Ti por tudo, pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é Testemunho dos Samaritanos. Os samaritanos eram um povo que foi miscigenado, ou seja, misturado com o povo de Israel quando foram levados cativos, né, pelos povos assírios, pelos povos babilônicos. Então eles levavam pessoas de um lugar para outro e nisso aí houve casamentos, uniões. Depois trouxeram parte deles, né, e se uniram também com pessoas, né, que eram de outros povos e deram origem ao que nós chamamos de samaritanos. E hoje tem algo, né, parecido também com a questão dos palestinos, né? São pessoas misturadas também e que hoje estão em conflito também. O tema é sobre o testemunho, ou seja, a experiência de vida dos samaritanos a respeito a Jesus, mostra coisas importantíssimas para nós essa semana. Em Jó 4:42, conta a história de uma mulher, né, que samaritana que teve contato com Jesus e ela reconheceu que Jesus era o Messias. E ela levou essas pessoas para entrar em contato com Jesus e essas pessoas, com o tempo, também chegaram a essa conclusão. E aqui está escrito em Jó 4:42, diz assim: E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então aqui tem duas afirmações fundamentais. Uma, que Jesus é verdadeiramente o Cristo, que é o Cristo, é o Messias, o enviado, aquele que foi prometido. Deus fez a promessa, né, para Adão e Eva. Viria alguém para resolver o problema do pecado. E também reconhece Jesus como Salvador do mundo. Esse Salvador no sentido que vai garantir essa segunda oportunidade da raça humana. Então a gente pode estudar, né, quem é Cristo, quem é Jesus, quem é Cristo, em um pouco mais de detalhes. Romanos 5,6 diz: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Então Jesus morre para nos dar a oportunidade, porque nós estamos fracos, ainda continuamos fracos. E sem Jesus não haveria essa chance de salvação. Efésios 4, verso 15 diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então, cabeça no sentido de quem comanda, quem conduz a humanidade, quem conduz os seres humanos. Então, Jesus é a cabeça, né? E aqui diz Cristo. E devemos o quê? Seguir a verdade em amor. Então, temos que unir a verdade com o amor. E a verdade, né? Nós sabemos que Deus é a verdade. E o amor é uma escolha que nós fazemos, de seguir ou não a verdade. Filipenses 2, 9 11 diz assim: Por isso também Deus, ou seja, a divindade, exaltou Jesus, né, soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. E aí que nós não podemos entender como é que isso ocorre. Porque Jesus, como ser humano, não era para ter um nome sobre todo nome. Mas ele, além de ser humano, ele também é o ser divino. E une as duas coisas. Então, passa a ter um nome soberano, acima de todos. E diz aqui: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, no futuro, todos adorarão a Jesus, nosso Senhor Jesus. E diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, no sentido aqui, curios, ou seja, nosso Deus, nosso mestre, aquele que é nosso Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, toda língua vai confessar, e aqui também entra aqui o próprio Satanás vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Apesar dele não aceitar, né, estar com Jesus, mas ele vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Segundo João 1,9 diz assim: todo aquele que prevaricar, né, no sentido de você não seguir, não obedecer, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então aqui
Nós temos que entender que a doutrina de Jesus é fundamental. E o que é a doutrina de Jesus? É a Bíblia, o que está escrito nas Escrituras, né? Então, aquele que não persevera, ou seja, perseverar significa que você pode ter fraquezas, dificuldades, problemas, mas você continua. Então, aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Coisa séria, né? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Que bênção, né? Então, ter ao Pai e ao Filho também recebe também o Espírito Santo. E aí faz parte, né, do plano da redenção. Lucas 9, verso 20 diz: E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Então tem pessoas ainda questionando quem é Jesus. Alguns dizem que Jesus é só humano, ou Jesus é só divino, e não aceitam que Jesus na verdade, as duas coisas. E respondendo Pedro, dá a resposta clara aqui, que Jesus é o Cristo de Deus, o Messias enviado por Deus. Que bênção, né? Então, 2 Coríntios 4,4 diz que esses problemas todos que nós estamos passando, e também passavam no passado, Satanás está por detrás, que aqui diz, Satanás é chamado Deus deste século. Diz aqui, nos quais o Deus deste século cegou, mantém as pessoas sem perceber o que está acontecendo. Cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, os incrédulos, né, aí envolve, né, uma gama de pessoas, né, e grupos que não creem em Jesus, que não creem em Deus. Quem está por detrás, cegando o entendimento deles, é o Deus desse século, é Satanás. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E Jesus o quê? É a imagem de Deus. Então, Satanás não quer que a gente entenda que Jesus é a imagem de Deus. Imagem no sentido que de uma réplica, ou seja, é o próprio Deus. Então, nós vamos entender agora aqui um pouco mais sobre como a samaritana se relacionou com Jesus e coisas fundamentais que ela pôde entender que são de servir para nós também. João 4, de 3 a 6, diz que deixou Jesus e foi outra vez para a Galiléia. E aqui tem algo interessante. Diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Então, tem coisas na vida da gente que a gente... Por que está acontecendo? Essas dificuldades, por que isso está ocorrendo dessa forma, né? Então, às vezes, é porque é necessário para a nossa salvação. Mesmo a gente se sentindo mal, mesmo a gente se sentindo difícil, algo complicado, né? Mas se você está orando a Deus, se você entregou a vida a Deus, muitas coisas vão acontecer porque são necessárias para a tua salvação. Então diz que aqui que era necessário Jesus passar por Samaria para encontrar com aquela mulher. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase hora sexta. Para você saber a hora correta, a hora sexta, né? Na verdade, você sempre acrescenta mais 6. Então, a hora sexta, né? No nosso calendário é 12 horas, meio-dia. João 3, 27 a 30 diz assim: João respondeu, e aqui é o próprio João Batista. João Batista nos mostra, né, que nem tudo que a gente está pensando que deveria ocorrer com a gente vai ocorrer. E muitas coisas que vão ocorrer com a gente nem sempre é o que a gente goste. E João responde aqui, diz: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. É interessante, isso passar e não sai da minha cabeça. A gente não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo. E São João Batista reconheceu que não era o Cristo, mas sou enviado adiante dele, como Elias. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Então, João está dizendo que o esposo é Jesus e a esposa aqui é a igreja. E João era o quê? Amigo do esposo, Jesus. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido, ou seja, minha felicidade está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A gente chegar a essa conclusão, a gente chegar a essa maturidade espiritual, que em algum momento a gente vai ter que diminuir e outra pessoa crescer. É muita maturidade espiritual.
E é por isso que Jesus disse que João é muito importante, que nascido de mulher não tem ninguém mais importante, maior do que João Batista. Aí só tem o próprio João, né? O próprio Adão, né? Que não nasceu de mulher. João 3,7 diz: Não te maravilhes de ter te dito. Aqui foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Às vezes também é necessário para nós nascer de novo. Então, tem muitas coisas que são necessárias em nossa vida para a gente ser salvo. Uma delas, né, é que a gente, né, tem que estar pronto para reconhecer que alguém, em algum momento, vai crescer e a gente vai diminuir. Também é necessário a gente entender que nós temos que nascer de novo. Essa velha natureza não serve para nós. E a gente vive lutando com ela todo dia. Eu mesmo vivo lutando com ela todo dia. E todo dia tem que negar a nós mesmos, temos que buscar Jesus, porque senão a gente cai novamente. Mateus 6, 6 a 8 já diz aqui, ó, Jesus fala como é que nós temos que fazer para ter essa nova natureza, para aceitar que nós temos que diminuir e outro crescer. Jesus diz: quando tu orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. Então Deus está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então Jesus está falando isso é a verdade. E orando, não useis de vãs repetições. Então a gente tem que ter muito cuidado para não estar fazendo, né, orações de forma inapropriada. Como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então não é assim. Não vos assemelheis, pois, a eles, aqui Jesus fala, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Novamente a questão do necessário. Deus sabe o que é necessário para nós. Então eu não vou orar agora porque Deus já sabe o que é necessário. Não. A gente tem que orar porque Deus quer que a gente confirme o que nós não queremos. Uma coisa é necessidade, outra coisa é o que a gente quer, com a nossa escolha. Antes de vós nos pedir, nós pedimos a Deus, Deus já sabe o que é necessário para nós. Lucas 21, 9 diz: E quando ouvir de guerras e sedições, né? E nós estamos ouvindo isso há tanto tempo, né? Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Então, tá vendo? Tem tantas coisas que são necessárias que ocorram. Mesmo que não sejam coisas boas, mas são necessárias que elas vão ocorrer para que nós possamos participar da salvação. E diz: Mas o fim não será logo. Então, já, quando começaram essas guerras, né, as sedições, há muito tempo atrás. E até agora, né, Jesus não voltou. Porque Jesus disse que isso aqui seria o quê? Não seria o fim. Lucas 9, 22 diz também: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Né? Então, Jesus também estava submetido às coisas que ele tinha que cumprir. Na nossa vida também tem coisas que nós vamos ter que cumprir. E diz que Jesus aqui tinha que padecer muitas coisas, ser rejeitado dos anciões e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, tudo isso era necessário para quê? Para nós sermos salvos. Então, na nossa vida, nós temos que aprender a entregar nossa vida a Deus, para aceitar a vontade dele na nossa vida. Aqui fala a história já específica da mulher. Né? Diz que veio uma mulher junto de Samaria, está lá em João 4, de 7 a 15, diz que a mulher veio de Samaria tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Jesus estava cansado. Encontrou com essa mulher e pediu para beber água. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então havia conflitos, assim como também hoje ainda há conflitos, né, entre o povo de Israel e vários povos, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, né? Mas Jesus não segue essa regra, né? Não segue essas regras do mundo. Né? Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, o dom é a dádiva, né? Ou seja, o próprio Jesus é o dom de Deus. Quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então ela aqui disse que ela não entendeu. E ela disse à mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela pergunta também: és tu maior do que nosso pai Jacó? E Jesus é, né? Que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado, mas a gente às vezes não sabe nem o que está acontecendo. Né?
Jesus respondeu e disse: qualquer que beba desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Olha que benção. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, essa água aqui é para que nós sejamos salvos. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirar. Então, às vezes, Jesus nos mostra a verdade, nos revela o caminho, a gente nem entende nem o que está acontecendo. Por isso que tem que aprender a confiar em Deus. Porque nem muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Jeremias 2:13 dá um sinal, ou seja, para que nós podemos entender, né, o que água é essa. Diz aqui: porque meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. Então, a gente deixou, o povo, né, deixou Jesus, deixou a Deus. É o manancial de águas vivas. Então, imagine, Deus é a fonte da água viva. E cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. Então, essa é a nossa situação. Apocalipse 21:6 diz, e disse mais: e está cumprido, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí, interessante, quem é esse é o alfa? Quem é esse ômega? Quem é esse princípio e fim? Aqui está a resposta. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Mesma coisa que Jesus falou para a samaritana. Ia dar uma água que seria o que? Se transformaria em vida. Então, Jesus aqui é o próprio alfa e o ômega, o princípio e o fim. E também vai nos dar essa água para que a gente possa ter vida. Né? João 7,38 diz algo que para mim e para você hoje. Né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, se a gente crê em Jesus, Jesus vai fazer o que? Essa transformação em nós. E nós estaremos cada dia vencendo mais e mais o mal. Ezequiel 36:22-28, ele explica esse plano da redenção, como é que, o que Deus, né, Jesus está fazendo, né, essas orientações para nós a respeito, né, dessa água. Aqui diz: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Então, muitos do povo de Israel foram espalhados e passaram a profanar, né, o nome de Deus. E ela diz: eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E aqui diz as palavras, né, no original, diz: e os gentios saberão que eu sou o Senhor. No original aqui a palavra é Iavé, esse tetragrama aí. Então Deus está dizendo o nome dele. Alguns dizem que Deus não tem nome. Tem nome sim. Diz o Senhor Deus. Então o Senhor Deus aqui, esse Deus aqui não é o Senhor. Deus aqui é aquele em que você adora. E Senhor que é o nome de Deus. Quando eu for santificado aos seus olhos. E diz aqui: e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras. Então, muitos dos povos de Israel estão espalhados sobre a face da terra. E diz que eu vou trazer vocês para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e sereis o quê? Purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então a gente pode ver que Deus tem um plano para mim e para você de aspergir essa água, né? E nos purificar. Diz aqui: dá-vos-eis um coração novo. Então, como nós necessitamos de um coração novo. E diz mais: porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra. Então, aqui, quem é espírito esse aqui que fica fora? Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem, né, para nos dar um novo coração. E diz: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observareis. Então, aqui nós podemos ver que é a ideia, né, de Deus habitar em nós faz parte do plano da redenção. E João 4:16-21, Jesus faz um questionamento à mulher. Muito importante. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Então, o Espírito Santo quer nos conduzir, assim como aquela mulher também. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E é por isso que é importante, meus irmãos.
Não a situação que nós nos encontremos, mas sim que a gente sempre seja o quê? Verdadeiros nas coisas que a gente faz. E diz, porque ela diz que não tenho marido, porque tive 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Então disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Profeta no sentido que de levar a mensagem do evangelho, levar a mensagem de salvação. Então diz aqui Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, crei-me, Jesus fala, que venha a hora e que neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Como é que vai ser a adoração agora? Não vai ser, né? Cartaz, né? A adoração não vai ser com propaganda, né? A adoração é algo que você faz em relação a Deus, sua própria vontade. Então, Jesus aqui se revela de uma maneira, meus irmãos, fundamental. Em vários lugares, Jesus não se revela dessa forma, como Cristo ou como o Messias, mas aqui ele faz. Jesus diz, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de quem? Dos judeus. Ó, então a gente tem que prestar atenção. A salvação vem dos judeus. Quem é a salvação que vem dos judeus? O próprio Jesus. Mas a hora vem, Jesus fala, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ou seja, não vai ser num lugar físico, não vai ser em determinado lugar, como as pessoas ainda estão muito presas. Né? E sim, diz aqui, né, que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e verdade. O que é adorar a Deus em espírito e verdade? É em todo o seu ser. E aqui tem uma passagem interessante que diz que Deus é espírito, a palavra original que é pneuma. Deus é pneuma. E importa que os que adoram, adorem em espírito e verdade. E o pneuma também é visto em outros lugares. A mulher diz, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. E Jesus lhe disse, olha que maravilha, eu o sou, eu que falo contigo. Então não há dúvida aqui que Jesus é o Messias e que ele aceitou e se revelou como Messias. Disse, nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com a mulher. Antigamente não era assim, falando com a mulher de qualquer jeito. E todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Então ela é uma missionária, como diz a Bíblia. Ela já estava aprendendo e já estava ensinando. Que maravilha. Né? E ela diz, porventura não é este o Cristo, ou seja, o Messias? E aí Jesus, né, a palavra pneuma, espírito, também aparece em algumas passagens ligadas, né, ao nascimento de Jesus. Mateus 1,18 diz, ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido por quem? Do Espírito, na palavra é o pneuma aqui. Ó. Eu tive olhando a palavra pneuma, às vezes também é usado para demônios, anjos, né? Mas aqui, em maiúsculo, pneuma, junto com santo, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo no original está escrito que Deus é Espírito, né? Pneuma. E aqui também o Espírito Santo é pneuma. Então, alguns, né, diz que o Espírito Santo são ministério de anjos, não tem condição. Porque aqui está escrito pneuma. Mateus 3,16 diz, e sendo Jesus batizado, ó, saiu logo da água, e eis que abriu os céus e viu novamente o Espírito, na forma de pomba, o Espírito Santo. Que é o quê? Está escrito pneuma também. Espírito de Deus, e aqui chama Espírito de Deus, ou pneuma de Deus, descendo como pombo e vindo sobre ele. Então não há opção de ter ministério de anjo aqui no meio dessa história. Em Judas 1,4 diz, porque alguns, meus irmãos, o problema que tem ocorrido é aqui, ó, Satanás novamente. Alguns se introduziram que já antes estavam escritos, né, para este juízo. Eles vão ser julgados pelos atos que eles estão praticando. Homens ímpios. Então, ímpios são aquelas pessoas que se opõem a Deus. Né?
que convertem em dissolução a graça de Deus, quer deturpar a graça de Deus, né? Tem regras para a graça de Deus? Tem. Não é a graça indistinta, não. Independente do que você escolhe, não. É uma graça baseada na sua escolha. E essas pessoas são as que negam a Deus, que é o único dominador e Senhor nosso. Quem é esse Deus, que é o único dominador e Senhor nosso? Aí a vírgula aqui define Jesus Cristo. Igual dizer, engenheiro, vírgula, Pedro. Engenheiro civil, vírgula, Pedro. Então está dizendo que eu sou engenheiro civil. Então aqui está dizendo que Jesus Cristo é o quê? O Deus que é o único dominador e Senhor nosso. Novamente, aqui está de forma clara que Jesus é Deus. Se você tivesse dúvida, que essa dúvida acaba agora. Aqui fala, né, que os samaritanos, então, né, receberam a mensagem, né, da mulher e trataram com Jesus. Diz aqui em João 4, 37, 42, diz, porque nisto é o verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro que ceifa. Jesus chega e diz aqui para os apóstolos, né, os discípulos, para eles entenderem o que estava ocorrendo. Jesus falou, olha, eu estou vindo aqui fazer a colheita. Já foi semeado. E a Jesus diz, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. O trabalho já foi feito. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade que aconteceu, creram nele, creram em Jesus. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, né, ter com ele os samaritanos. Então agora os samaritanos passaram, né, a estar, né, com Jesus. E diz que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos rogaram para que Jesus ficasse com eles e ele ficou 2 dias mais ou menos. E o que aconteceu? Com o tempo, muitos creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que esse é, olha que mensagem maravilhosa, esse é verdadeiramente o Messias, o Salvador do mundo. Então, Jesus é Deus e também é o quê? O Messias, o Salvador do mundo. É por isso que a Bíblia diz que Deus promete que todo mundo vai se dobrar perante Jesus. Então, a Bíblia fala em Efésios algo aqui que a gente tem que ler, prestar atenção, releia para você entender o que está sendo dito aqui. Diz, olha, em Jesus é em que nós temos a redenção, ou seja, a salvação pelo seu sangue. Pelo sangue de Jesus nós temos a redenção, a remissão das ofensas, né? Então, as ofensas que nós praticamos, né, tanto no passado como no presente, ou que ainda vamos praticar ainda, se nós estivermos com Jesus, elas serão perdoadas. E seguindo as riquezas da sua graça. Então, mostra, né, em tudo isso aqui, a graça de Jesus está conosco, comigo e com você. E aqui dizem que fez, né, em Jesus abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. E aí diz, ó, descobrimos o mistério da vontade de Deus. Qual é o mistério da vontade de Deus? Como Pai, que seus filhos sejam felizes. De segundo o seu beneplácito, né, que propuseram em si mesmo. Então, é a decisão de Deus de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Olha que maravilha. Então, em Jesus vão se unir todos os conflitos que estão ocorrendo, que já ocorreram no passado, vão ser resolvidos em Jesus. Porque em Jesus vai se congregar todas as coisas, né? Na dispensação da plenitude dos tempos. Então, quando vier essa fase, né, final, tudo isso vai ocorrer. E nós já estamos, de fato, nessa fase. Tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E aqui diz, nele digo, quem também fomos feitos herança. Nós recebemos também, né, com Jesus, herança. Havendo sido o quê? Predestinado. Nós somos predestinados, somos para a salvação. Mas você pode escolher se perder? Pode. Aqui não está dizendo que é uma vez salvo, né? Salvo para sempre. Não. Sim que Deus tem um plano. E esse plano chama o quê? Predestinação. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus, Jesus, né, é Ele que decide. Diz aqui, qual é o propósito que nós fomos criados? Para sermos para o louvor da glória de Deus.
nós os que primeiro esperamos em Cristo. E aqui diz mais, em quem também vós estáis, né? Então era para você também já estar com Jesus. Se você não está ainda, eu recomendo que você tome a decisão do batismo, como aqui diz, né? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, né? O que acontece? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui o selo que Deus nos promete são várias ações, né, do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo é? O penhor da nossa herança. É a garantia que nós de fato vamos herdar. Então nós podemos entender aqui, ó, que esse penhor vem como? Para a redenção da possessão adquirida, para louvor e glória de Deus. Que bênção, né? Então Deus tem um plano para que você seja salvo. E esse plano está sendo executado. Então, às vezes, vai ser necessário ocorrer coisas que a gente nem imagina, né? Coisas que a gente pode até sofrer, mas se for para o nosso bem, ou para o seu bem, vai ocorrer. Então, nós temos que ser missionários, como aqui, né, no livro, né? Ellen White, das Nações, diz: assim que a mulher encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Tem gente que é assim, é muito bom em convidar as pessoas para ir para a igreja, né, para fazer alguma atividade. Nem todos têm esse dom, mas os que têm, que exercem esse dom. Ela demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Olha que coisa. Estes não viram nada em Samaria indicando um campo promissor. Então, a gente pensa, não vai dar certo isso aqui, não. Vamos para tal lugar, não adianta, não. Então, a gente fica, já desiste antes de começar, né? Então, eles, né, tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita no futuro, né? Não viram que bem ao redor deles, ó, havia uma colheita a fazer. Então, Jesus viu. No entanto, por meio da mulher que haviam desprezado, toda a cidade foi levada a conhecer Jesus como Salvador. E ela transmitiu imediatamente a luz aos seus companheiros. Aqui diz também, essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. O que é fé prática? É o quê? Você conhecer a doutrina e depois você praticar a doutrina. Todo verdadeiro discípulo que nasce no reino de Deus, como que? Como missionário. Então, seu papel primordial, inicial, que é pregar o evangelho. Aquele que bebe da água da vida se torna, né, uma fonte de vida. Lembra que Jesus falou que as águas, né, se tornar, para sempre, né? Na verdade, a gente está o quê? Recebendo, né, aqui essa água da vida, vinda de Jesus. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para receber a água da vida. Então, essa promessa que Deus dá para mim e para você, nós decidimos fazer nossa parte também, como missionários. Então, o que a gente tem que fazer? Eu, na minha visão, é isso aqui, ó. Tem que prosseguir para o alvo. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, né, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, nós já estamos sendo abençoados. Não podia ter morrido com tanto problema. 1 Coríntios 11:3 diz: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão. Isso aqui é meio polêmico, né, para as pessoas, mas tem que ser falado. Então, quem é o cabeça de todo homem masculino? A Bíblia diz que é Jesus Cristo. Então, é ele que tem que me conduzir, né? E diz aqui, o varão, o homem, quando estando casado, ele é o cabeça da mulher. Quando a mulher está solteira, quem é o pai dela é o cabeça dela. Cabeça da mulher. E Deus, ó, que se eu retirar, né, que Jesus é o cabeça de todo homem, e que Deus é o cabeça de Cristo, né? Aí eu também posso retirar aqui que o homem casado é o cabeça da mulher. Mas aí está descartando a verdade. Então as mulheres têm que ser o quê? Reconhecer que os homens, né, seus esposos, são o cabeça. Não quer dizer que ela também não vai ter as suas escolhas, né, que também vai ter suas visões de mundo, nem suas opiniões, verdade. Mas numa situação onde duas situações são possíveis, né, prevalece a decisão do marido.
como cabeça. Assim também você, quando está numa questão com Jesus, e você está. São duas opções possíveis, prevalece a vontade de Jesus. Para você tem que prevalecer a vontade de Jesus para você. Espero que esteja correto. Colossenses 3:1 diz, né, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quando é que a gente ressuscita com Cristo? Quando a gente batiza. Quando nós batizamos, nós morremos e nascemos uma nova vida. É como se fosse a ressurreição. Quando você batiza, né? E aqui diz, se você já batizou, buscai agora o que? As coisas que são de cima. E são as coisas de cima? O que está na Bíblia. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então a gente tem que buscar as coisas que são de cima. Aqui diz Filipenses 3:12-14, fala que para mim e para você. Eu busco manter essas palavras aqui na minha cabeça. Não que já a tenha alcançado o que? A perfeição ou a salvação. Ou que seja perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas quem tem que fazer o quê? Prossigo para alcançar aquilo para a qual também fui preso por Cristo Jesus. Ou seja, fui chamado por Jesus. Jesus nos chamou o quê? Para a salvação. Como nós vimos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Então, às vezes, a gente fica só preocupado, né? Com nossos erros, a gente tem que deixar para lá. Confessa para Jesus e segue em frente. Então, a gente não tem que julgar se já alcançou. Mas o que temos que fazer? Que diz aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Significa o quê? Quando a gente confessa a Jesus, a gente deixa para lá aquilo que confessou e segue outro caminho, outro rumo. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que é que eu tenho que fazer? Avançando para as que estão diante de mim. O que é que estão diante de mim? O que Deus revela nas Escrituras. Quanto mais a gente compreende, mais nós seguimos no caminho correto. O que a gente tem que fazer? Prossigo para o alvo. O que é o alvo? É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? É a vida eterna. É sermos filhos de Deus. Esse é o prêmio. Hebreus 6:1 diz o quê? Então a gente tem que fazer o quê? Deixar os rudimentos. O rudimento o quê? São as coisas básicas, coisas iniciais, né, da doutrina de Cristo. E seguir, né, até a perfeição. Então não pode ficar estagnado no conhecimento e na compreensão da verdade. Sempre vai ter novas verdades. A gente vai estar lendo a Bíblia e vai estar entendendo. Então temos que prosseguir. Temos que galgar até alcançarmos a perfeição. E não lançando de novo o fundamento do arrependimento, né, das obras mortas, de fé em Deus. Oséias 6:3, a gente conclui com Oséias 6:3. O que diz assim? Então conheçamos. Nós temos que conhecer a Deus. E prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída, como a alva é certa. Então, a vinda de Jesus, como a alva, né, que aparece todo dia, é certa. E ele a nós virá como a chuva, né? E Jesus prometeu que nos batizar o quê? Com a água, né? E também com espírito. Então, essa chuva é o quê? A chuva que representa o quê? A presença do Espírito Santo na tua vida. E será como que? Como a chuva serôdia. A chuva serôdia é a chuva da colheita. Então, na colheita, nós seremos o quê? Transformados para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu já desejo a você o quê? Um bom fim de semana. Já desejo a ti e teus familiares um feliz sábado. Começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Amém.